Mas quantos aqui acham que vida abundante cai do céu sobre você, sem você fazer nada? Quantos aqui creem que a vida eterna cai do céu, basta que você creia em Jesus? Diga amém. A vida eterna, Deus te dá pela fé, de graça, porque você não tem condições de fazer rigorosamente nada que pudesse dar em troca da sua vida eterna. Não existe nada que você pudesse oferecer a Deus para que Ele te desse vida eterna. Você imagina, o que você pode oferecer a Deus que Ele não tem? Então, como nós não podemos trabalhar em função da vida eterna, Deus nos dá de graça. Basta que creiamos na palavra de Deus. Mas a vida abundante é diferente. Porque a vida abundante já tem a ver com você estar a seu alcance. Você pode, sim, fazer escolhas na sua vida que vão definir que tipo de vida você vai ter. Porque há uma promessa de Deus de vida abundante para nós. Mas para aqueles que fazem parte, que estão completamente envolvidos dentro do propósito de Deus. Eu quero compartilhar algo com você, para que as suas escolhas não sejam escolhas sem conhecimento de causa. Escolhas porque alguém falou, porque alguém fez e deu certo e você vai fazer também. Porque escolhas assim nunca funcionam no reino dos céus. As nossas escolhas têm que ser com o pé no chão, têm que ser com conhecimento de causa, têm que ser por uma convicção interior. E eu quero te ajudar na sua convicção interior, tentando, de uma ou de outra forma, abrir um pouco o nosso entendimento no tocante ao reino dos céus. Então eu vou fazer um resumo do que eu compartilhei, porque sinto que é um momento profético da parte de Deus para a sua vida e para a minha vida, para a vida da igreja, do corpo de Cristo nesse lugar. Então não podemos perder essa oportunidade. Então deixa eu te explicar algumas coisas. Nós precisamos entender que existe o reino dos céus, o reino de Deus, que existem criaturas nesse reino, que existe Imagina, porque o reino dos céus não é como esse reino aqui, mas por analogia, então nós temos aqui toda a humanidade na face da terra, diversos reinos, diversos países, diversos povos, etnias, línguas, pessoas diferentes, mas faz parte desse reino aqui da terra. Mas existe um outro reino, o reino dos céus, onde também tem seres. Então a Bíblia fala de vários. A Bíblia fala de querubins, fala de serafins, fala de arcanjos, fala de anjos, fala de principados, de potestades, de dominadores do mal. Tudo isso faz parte do reino invisível, que eu não vejo, que você não vê, mas que existe. Então existe esse reino. E ele é infinitamente maior do que tudo aquilo que você possa imaginar, do que você possa pensar. Tudo isso que hoje é possível ver, através aí do que os astrônomos nos mostram, as galáxias e tudo, através dessas fotos e tudo, o reino que nós não vemos é infinitamente maior do que tudo isso. E olha que o que nós vemos já é grande demais. De acordo aí com os cientistas, nós levaríamos em torno de 15 bilhões de anos andando na velocidade da luz para ir de um lado ao outro do universo. Isso conhecido. Agora você imagina o tamanho desse negócio. Fala para o seu irmão, não é pouca coisa não. Mas eu quero te falar que o reino invisível, o reino de Deus, é infinitamente maior do que isso. E existe um governo celestial nisso. Deus governa, Cristo governa esse reino. Ele existe. Então de um lado nós temos esse reino. E de um outro lado nós temos um buraco chamado terra, onde tem um pedaço infinitamente menor do que tudo aquilo que faz parte do reino de Deus, com um tipo de criatura chamado homem, que não está completamente dentro do governo de Deus. Ainda que esteja no governo absoluto de Deus, não está naquele governo voluntário de Deus. Esse buraco chama terra. Aqui o mundo jaz no maligno, é o que a Bíblia diz. O resto não, jaz em Deus. Aqui não, jaz no maligno. Por quê? O diabo foi lançado na terra. Você fala, mas tanto planeta, por que tinha que ser lançado aqui? Logo aqui. Não tinha outro lugar tão grande, o universo, ele tinha que ser lançado aqui, foi. Sabe por quê? Porque aqui ele encontrou companhia. Ele é rebelde. Encontrou um tipo de criatura também rebelde a Deus. Então eles se dão muito bem. É uma sociedade quase perfeita. Só não é perfeita porque o maligno quer destruir essa outra criatura, porque é criatura também de Deus. Mas o homem às vezes não percebe isso. Então eu quero que você entenda, existe esse mundo. Se você sair daqui hoje falando, o pastor estava falando lá de extraterrestre e tudo. Não estou falando disso não. Estou falando do reino de Deus.
Você precisa perceber isso. Estou falando do buraco chamado terra. E aí, o que é que aconteceu entre esses dois reis? Eu já contei para você sabe, já ouviu lá no Impacto. Todos aqui lembram a história do sapo que caiu no buraco? Quem lembra? Levanta a mão. Que é isso? Aí você ouviu. Aí você não está sabendo. Então, deixa eu repetir. Conta uma história de um sapinho que gostava muito de mariposa e que ele vivia pulando de um lugar para outro e comendo mariposa e ele gostava de ficar na lagoa pegando sol, aquela grama verde, pular para um lado e brincava e pulava e tudo. E um dia viu uma mariposa muito bonita e ele olhou para a mariposa e pulou sobre ela. E pegou a mariposa e falou, essa mariposa é muito boa. Mas na hora que ele caiu no chão, ele caiu dentro de um buraco. E aí no chão não aparecia, e ele foi caindo, chegando, e ia olhando, e quanto mais ele olhava para cima, né, ia passando o tempo, ia se fechando em cima, porque era muito fundo o buraco. Até que de repente ele bate no chão, no fundo do poço. E aí desmaia, pancada grande demais, ficou desacordado. Passado um tempo, ele abre os olhos, e quando ele abre os olhos, tem um monte de sapinho em volta dele, olhando para ele. Aí ele olha. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, não sabemos, te vimos aqui, você está aí desmaiado. Ele falou, onde eu estou? Ele falou, onde você está? Vai lá. No lugar onde nós todos estamos. Ele falou, não, mas que lugar é esse? Que lugar meio escuro, insalubre, meio úmido. Eu não via sol, não via grama, não via lagoa, não via mariposa, não via nada. Eu falei, o que é isso? Aí eles falaram para ele, aqui é a Sapolândia. Ele falou, Sapolândia? O que é Sapolândia? Aí você dá um copo d'água para ele, porque ele está, coitado, bateu a cabeça, está ruim. A Sapolândia, onde você nasceu, onde nós nascemos, onde nós vivemos, onde nós desfrutamos, onde nós abrimos empresa, onde nós casamos, onde nós estudamos, fazemos mestrado, doutorado. Você não sabe disso? Onde a gente vai para a praia. Tem casa de praia, você nunca... Bom, aí ele acordou, aí ele lembrou do que tinha acontecido e caiu. Aí ele falou para o pessoal, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele viu que o lugar era muito ruim, muito ruim. Não tinha nada daquilo que ele estava acostumado lá em cima. E ele falou para o sábio, mas vocês só conhecem isso aqui? E eles falaram, mas tem mais algo para conhecer? Foi, lógico que tem. Tem um mundo lá em cima, um mundo bonito, um mundo lindo. Vocês já comeram mariposa? Eles, mariposa? O que é isso? Nós comemos o barro. Ele falou, não, vocês conhecem lagoa? Vocês já viram o sol? Eu falei, sol? O que é isso? E aí aqueles sapos começaram a falar, não, nós não conhecemos nada disso. Aí o sapo falou, não, mas eu caí, eu moro lá em cima, aconteceu um acidente, eu vim parar aqui e nós temos que dar uma forma de subir. Temos que criar uma alternativa para subirmos, porque é outro mundo infinitamente melhor do que esse. Vamos subir. E os sapos ouviram aquilo, falou, coitado. Bateu a cabeça, ficou louco. Mas tinha uns mais jovens que ouviram e falaram, mas será que é verdade o que você está falando? Aí começou aquela dissensão lá na Sapolândia. É verdade? Não, não é verdade. Aí chegaram os mais velhos, as autoridades. Tinha até uma religião. E chegaram os anciãos para expulsar o demônio do sapo que caiu. Porque estava falando heresia. Expulsa o demônio. Expulsa, não sai. E o sapo está falando, olha, é o seguinte, tem outro mundo. Foi um acidente, eu vim para cá. Nós temos que dar um jeito de subir. Vamos fazer força para isso. Vamos criar uma alternativa. E aquilo foi tirando a paz da Sapolândia. E aqueles que lideravam e dominavam ali, começaram a ficar contrariados com aquilo. E chamou o sapo e falou, olha, sapo, é o seguinte, acho bom você calar essa boca sua. Porque a vida aqui era muito boa antes de você chegar. E depois que você chegou, agora virou uma bagunça isso aqui. Olha os nossos jovens como estão. Todos agora estão pensando nessa besteira lá de cima. Agora todos só olham para isso, querem subir, e nós estamos contentes com a vida aqui, e o que você está falando é mentira. E eu falo, mas como? Eu vivia lá. Eu estou falando a verdade. Creia no que eu estou falando, vamos arrumar uma forma de subir. E o povo não aceitou isso de jeito nenhum. Aqueles detentores do controle dali falou de forma alguma. E falou, olha, tem mais. Se você continuar falando isso aí, nós vamos dar um jeito em você. E ele falou, não tem jeito de eu ficar calado, porque eu não quero viver aqui. Eu quero viver lá. Eu vivi a vida lá. E os sapos mais velhos, os dominadores tenebrosos desse mundo, do mal, foram para cima dele. E ele não parava. O que eles fizeram? Estava vendo uma revolução ali embaixo. Mataram o sapo. Falaram, pastor, que história triste. Essa história
de certa forma e com todo devido respeito, é o que aconteceu com Cristo e nós. Jesus desceu dos céus e disse: eu vim dos céus e vim falar para vocês que há outra vida, há outro mundo, há outra forma de viver. Mas juntando demônios, juntando os dominadores desse mundo, não aceitaram a mensagem de Jesus. Alguns aceitaram, outros não. O que eles fizeram? Mataram Jesus, para acabar com o que ele estava falando. Mas o que aconteceu? A morte de Jesus era justamente a ligação entre esse mundo e o mundo de Deus, entre esse buraco e o reino dos céus. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas Deus já sabia disso, e Jesus veio para isso. E nós hoje, vamos dizer assim, somos discípulos desse, com todo respeito, sabe, que desceu dos céus. E nós estamos pregando isso. E você que aceitou Jesus, não pode de forma alguma continuar, depois de crer em Jesus, na verdade de Deus, vivendo na Sapolândia. Eu te falei isso só para ilustrar o seguinte: existe o reino dos céus, existe a Sapolândia, vamos chamar de Sapolândia. Mas Deus arrumou uma forma de trazer as pessoas que querem da Sapolândia viver no reino de Deus. Então, e quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós entramos nesse, vamos pensar assim, nesse túnel. A Bíblia chama de caminho, novo e vivo caminho, que você entra e que o final dele é os céus. Agora, existe uma forma de viver nos céus. Aceitar sair da Sapolândia, eu digo assim, né, depois de um tempo de cristão, eu creio que, além de ser uma questão de fé, é uma questão também de inteligência. Por quê? Porque essa vida, nesse mundo, não é possível que alguém possa olhar e falar que isso é de Deus, que Deus controla algo tão ruim quanto o que acontece na face da terra. Essa violência, morte, interesses que prejudicam pessoas, pisando em pessoas, destruindo pessoas, carro que vale mais do que a vida de alguém, do que crianças e tudo. Então não é possível que alguém olhe em sã consciência e ache que isso é bom. E quando alguém vem e fala a verdade, fala que é um mundo completamente diferente, onde há justiça, onde não há dor, onde reina o amor, eu falo, é uma questão de fé crer nisso, mas é uma questão também de inteligência. Eu falo, eu não quero viver isso, eu quero ir para o reino dos céus. E aí a grande maioria que está aqui dentro me ouvindo hoje fez essa opção de vida. Mas tem um problema. Quando nós saímos aqui da Sapolândia e caminhamos na direção do reino dos céus, algo tem que ser mudado. E o governo sobre a minha vida e sobre a sua vida tem que ser mudado. Aqui nos céus o governo, a gestão é de Deus. Aqui na Sapolândia é dos dominadores desse mundo tenebroso. E quando você sai daqui, na verdade você aceitou entrar no reino de Deus. Você aceitou o governo de Deus. Por isso que Jesus é chamado de Salvador e Senhor. Salvador porque Ele te tirou de lá. Senhor é porque Ele governa aqui. E você se submete a esse governo. Por que você se submete a esse governo? Para ter alguém mandando em você? Não. Para que aqui não se torne uma Sapolândia. Porque o governo do homem e o governo do inferno transformou o mundo no que ele é. Agora, o reino dos céus é completamente diferente. Por quê? Alguém justo, puro e santo, poderoso, governa. Que é Deus, amoroso, porque Ele te ama. Então nós voluntariamente nos submetemos a esse governo de Deus. E a bênção está justamente quando você se submete ao governo de Deus.